Estamos a conversar acerca do Pavilhão 28. Queria só que ouvíssemos mais uma história, não, a primeira história de ouvintes que temos hoje na História de Vida. Com ela sentamos-nos no estabelecimento, não do Pavilhão 28, mas no estabelecimento do 28, para percebermos como elas acontecem. É esse mesmo, aliás, o título desta história, Como Elas Acontecem. Vinha formosa e segura, com um feixe de erva à cabeça e uma foice na mão esquerda. A distância do caminho não lhe revelava o rosto, mas o porte de moçoila informava a expressão. Aos sábados costumávamos, os três em duas motas, espiralar nos arredores, de adro em taberna, de café em arraial, à procura de entretenimento, e diga-se de passagem, que quase sempre o arranjávamos. O estabelecimento do 28, vá-se lá saber por que razão há tanta gente com a alcunha numérica, tinha um balcão com pia de pedra, 2 ou 3 prateleiras e umas sacas de farinha que serviam de banco aos clientes mais demorados. Vendia bebidas, termossos, amendoins e batatas fritas de pacote. Em tardes com prolongamento, podia servir-se um prato de atum, cebola e azeite e uns nacos de pão. A vida do 28 tinha outras coisas, e aos fins de semana eram as 2 filhas estudantas que tomavam conta do negócio e nos davam a conversa. Estávamos os 5 com 3 minis, sentados no banco da rua, com o tema do momento a esmorecer, quando avistámos o vulto desta história. O cartucho virou o assunto. Não é a Teresa que encontramos nos Fischer's Head em Coimbra? E o Toyn Guy. É lá aí. Ó Teresa, temos fome. Não arranjas por aí um bocado de tocinho? E ela respondeu, ainda mais alto, encurtando os 50 metros de distância. É para já, venham atrás de mim. Para logo desaparecer entre os muros dos quintais, deixando apenas à vista o cruto de feixe de erva a bambalear. Ficou-se a falar da Teresa, de como era e não era, do que fazia e não fazia, de que era a mais nova de 9, que só ela, quando podia, vinha auxiliar os velhos, com as vizinhas a assegurar que era mulher para nos matar o apetite. E eis senão quando, passado um quarto de tempo, se ouve da meia encosta. Está quase assado. Querem-no deixar arrefecer? Custava a acreditar, mas com uma data de insistências e sinais, começou a cozer-se o saco roto. Queres ver que é mesmo a sério? E eu que não gosto nada de tocinho, disse o cartucho. E o Gaio. Ah, querias brincadeira. A Carla. Agora têm de ir. Assumam, aguentem. Eu não vou porque tenho de ficar a tomar conta do tasco. Vai tu, Lena, com estes desavergonhados a pedir e envergonhados para comer. A Lena à frente, os 3 atrás. Foi esta a ordem de entrada na casa aberta. A cozinha era antiga, tradicional e confortavelmente pobre. O pai, já de idade, estava à lareira. A mãe, a evitar a visita, saía com o cântaro para a mina. E diz o tio Esquim: sentem-se à vontade. A Lena já sabe o que a casa gasta. De onde são? Conheço. O Manuel Rá ainda é vivo? A hospitalidade da filha era igual à do pai. Crescia o aguamento à presença do tocinho já no prato. Nessa altura, eu ainda pensava que o colesterol era uma tinta para tratamento de madeiras. O palhete brilhava no jarro. E seguiu o primeiro copo. Está tudo muito bom, boa pinga. E veio o segundo copo, e a conversa. E o terceiro copo, com o à vontade. E mais o quarto copo, com a gargalhada, até ao 5º copo, o da festa. Traga aqui a água. Parece que é coisa que não é precisa por aqui. Deu-se o regresso à compostura, com a tia Itelvina a entrar aos poucos nas piadas, e eu com uma minha. Sabe, eu tenho um problema. Não posso casar. Já pensei nisso, mas desisto sempre. Não posso. Gosto das raparigas todas. E passados anos, de vez em quando, lá surgia esta à mesa. Eu não me esqueço a primeira vez que entraste aqui. Disseste que não podias casar porque gostavas das raparigas todas. Mas a sua filha é diferente. Tem um sinal na cara. E já lá vão os anos. A tia Telvina e o tio Esquim no céu. Esta história singela a querer justificar-se com São Valentim. Mas não é nada disso.
é mesmo um casamento. João Rato, Terrinha. Zé, acabámos de ouvir como é que, não elas aconteceram, mas como é que este casamento aconteceu. Também há pouco nos contou como é que aconteceu o casamento entre o pavilhão 26 e o pavilhão 28, não é? Num